Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do nosso Vinhos de Corte. Você sabe, né? Toda quarta-feira a gente tem episódio novo e, bom, antes da gente falar sobre o nosso episódio, sobre o tema do nosso episódio de hoje, eu quero já aproveitar e te convidar para seguir aí, clica aí nesse botãozinho, nesse joinha que está aí no YouTube, se você estiver no YouTube, já clica para seguir também no Spotify, se você estiver no seu agregador de podcast favorito, já assina, fica ligado, acompanha, porque toda semana a gente está aqui conversando e toda semana tem um tema diferente. E como é que eu crio esses temas? Com base no que você me pergunta. Se você mandar uma dúvida, uma pergunta, uma ideia, uma sugestão, eu vou trazer para cá e a gente vai conversar. Então, faz isso, já deixa o seu comentário aí para mim também, tá bom? E o tema de hoje é um tema que poderia até ser um pouco polêmico. Não vai ser, não. Quer dizer, talvez seja, não sei. Que é vinhos secos, mas que não são tão secos. E aí você pode dizer, mas por que pode ser polêmico? Porque tem a questão do vinho suave, que o pessoal fala tanto, né? Ah, vinho suave é bom, vinho suave não é, vinho suave é para quem não conhece vinho, não gosta de vinho. Bom, primeiro, antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Aqui eu tenho 3 vinhos, a gente vai falar sobre eles, mas eu quero falar principalmente sobre as uvas, tá? A gente não tem vinho suave aqui. Não tem, nessa loja, não tem vinho suave e, como eu sempre falo para vocês, eu não falo de vinho suave, não é porque eu acho que é ruim, não. De forma alguma, pelo contrário, eu acho que você tem que tomar o vinho que você gosta, do jeito que você gosta, quando você gosta. Ah, quero colocar gelo, pode colocar gelo, pode fazer o que você quiser. O vinho é seu, você faz o que você quiser. Eu não falo de vinho suave porque eu não bebo vinho suave, só isso. Então, se eu tivesse o hábito, se eu gostasse, se eu provasse vinhos suaves, certamente eu falaria deles, né, aqui para vocês. Então, muitas vezes as pessoas me pedem dicas, me dá uma dica de um bom vinho suave e tal. Eu não vou saber porque eu não estou provando. Mas existem alguns vinhos secos que eles têm um toque que você consegue perceber um pouco mais adocicado. Esse é o grande lance e é disso que a gente vai falar hoje, tá? Então, e eu vou te explicar, você já vai entender onde a gente vai chegar aqui. Mas é importante dizer o seguinte, aliás, 2 pontos muito importantes. As uvas, quando o produtor colhe a uva do pé, a uva vem cheia de açúcar, né? Como qualquer outra fruta. Então você tem uma fruta, a manga tem bastante açúcar, a banana tem açúcar, tudo, né? Todas as frutas aí que você conhece, elas têm o açúcar natural delas, que vai sendo concentrado, e a uva não é diferente. Então a uva chega na vinícola, né? Quando eles cortam lá a uva, ela entra na vinícola e ela entra com bastante açúcar. Como é que funciona a vinificação? Eles colocam leveduras dentro dos tanques e essas leveduras vão comendo o açúcar e transformando em álcool. Tá? Algumas uvas têm uma tendência a ter mais açúcar. A gente vai falar de uma delas aqui daqui a pouco. Tá? Outras, elas nem têm uma tendência a ter tanto açúcar, mas o produtor, ou aconteceu, naquele ano ela teve mais açúcar, ou o produtor escolheu deixar mais açúcar residual. E o que é o açúcar residual que é importante? A gente sempre fala de açúcar residual e tal. O que é importante você saber? O que é o açúcar residual? É o açúcar natural da fruta, natural da uva, que ficou ali durante a fermentação. Então imagina, vamos fazer uma ideia juntos aqui só para você entender, nada muito técnico não. Digamos que tenha, por exemplo, tá? Não é real esse número, mas tenha, por exemplo, 100 gramas de açúcar por litro. Então açúcar natural, não tem nada adicionado lá, pronto. Chegou lá aquelas uvas com 100 gramas. As leveduras vão comendo aquele açúcar, é o alimento delas, e vão transformando em álcool. Comeram 10 gramas, 20, 30, 40, 50, 80, comeram 90 gramas de açúcar e aí acabou a fermentação. Elas morreram lá, tá? Fechou a fermentação. Tinha 100, então sobraram 10 gramas de açúcar. Esses 10 gramas é o que a gente chama de açúcar residual. É o que você vai perceber. Tem um sabor mais adocicado na boca. Uns podem ter 10, outros podem ter 1, outros podem ter 0.
Tá? Vai depender da forma como o produtor faz, vai depender da levedura que ele usa e vai depender da uva também. Se a uva pode ter uma levedura que não consiga comer. É como se você tivesse um pratão de comida, você olha para aquele pratão e fala, meu Deus, estou com muita fome, e começa a comer. Chega uma hora que tem metade do prato e você já não consegue mais, você já tá satisfeito. Então, isso significa que sobrou ali, não tem? A comida está ali, o açúcar está ali. A levedura queria comer, mas ela não conseguiu comer. Então, esse é o ponto do açúcar residual. Todos os vinhos que a gente vai falar hoje aqui são vinhos que têm maior açúcar residual. E por que é importante você entender tudo isso? Sempre a gente fala aqui de conhecimento, né? Se você tem esse conhecimento, se você entende o conceito, quando você for numa loja, como a Gran Cru aqui, por exemplo, ou qualquer outra loja, se você gosta desse estilo de vinho, você já pode falar isso para as pessoas, para o vendedor, para quem te atender. Dizer, olha, eu gosto de um vinho que tem um toque mais adocicado. Esse toque adocicado pode ser nos vinhos secos. Você pode encontrar no vinho seco, pode encontrar no vinho meio seco, enfim. Tá? E um outro ponto muito importante. Quando a gente está falando desses vinhos finos, eu tenho um Cabernet Sauvignon, tenho um Primitivo, aqui tem um vinho com outras uvas aqui. Muitas vezes pode ser que você encontre no contrarótulo, atrás do vinho tem o rótulo e tem o contrarótulo. Pode ser que você encontre ali vinho fino, tinto, meio seco. Se você não tiver, se não tiver escrito na frente no rótulo demi-sec ou meio seco é difícil encontrar, viu? Mas normalmente é demi-sec. Se não tiver escrito bem forte aqui demi-sec, significa que o vinho, ele não é que ele é, apesar do contrarótulo estar escrito meio seco, não quer dizer que o vinho teve açúcar adicionado, ou que ele é um vinho muito doce, não. É uma questão de legislação. Se o vinho tiver uma quantidade acima de 8 gramas de açúcar por litro, ele vai ser classificado quando ele vem para o Brasil, quando ele é importado e tal, ou mesmo os vinhos nacionais, né? Ele tem que passar por uma análise. Se ele tiver 0,1 grama acima disso, você já vai ter um vinho que tem que ser classificado como meio seco. Mas a sua sensação na boca é de um vinho seco, mas que tem um pouquinho mais de adocicado no final. Então, essas são as premissas para você entender o que eu quero dizer aqui, tá? Então, se você gosta desse estilo, se você quer provar, e aliás, se você não gosta, se você acha que não vai gostar, tem que pensar nas harmonizações também. Dependendo da harmonização, vai ficar muito bom esses vinhos aqui, tá? Eu tenho três opções para você pensar. Eu vou falar do rótulo. Esses rótulos são da Gran Cru, mas você tem que pegar o conceito. Pega a ideia do negócio, porque você vai encontrar qualquer outro desse jeito, tá? O primeiro deles, esse se chama Beauty in Chaos, beleza no caos, é super bacana. Mas ele é o quê? Um Cabernet Sauvignon dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, e aí você pode pegar principalmente na Califórnia até. Esse não é da Califórnia, né? Esse é Washington State. Mas você vai encontrar bastante vinho americano que tem um açúcar residual mais alto. Puta, eu não sei te dizer se é porque o mercado consome esse tipo de vinho lá, eles gostam de vinho mais adocicado, se é porque o terroir, enfim, isso acho que a gente nem precisa discutir muito. O fato é que você vai encontrar bastante Cabernet Sauvignon, principalmente aí da Califórnia, ou esse aqui de Washington, né? Que tem esse açúcar residual. Todo Cabernet Sauvignon vai ter açúcar residual? Vai ter, mas uns mais, outros menos. Esse aqui tem mais. Então você vai encontrar um pouco mais. Se você quiser se garantir, se você quiser buscar aí ter um pouquinho mais de certeza, né? É sempre impossível saber sem provar o vinho, mas como eu disse, os vinhos da Califórnia, eles, principalmente o Cabernet Sauvignon, em geral, tem um pouquinho mais de açúcar residual, tá? E aí, enfim, vale você perguntar, você conversar com o vendedor, com a pessoa que está te entregando, se for presencial. Se for no online, acho que fica um pouco mais difícil. Então, Cabernet da Califórnia, Cabernet dos Estados Unidos, principalmente da Califórnia, esse de Washington em especial, pode ser que você encontre um pouquinho mais de açúcar residual. Um outro vinho que eu acho muito legal, que eu acho que vale a pena para quem quer provar esse tipo de vinho, são os vinhos feitos com a uva Primitivo.
Primitivo você pode encontrar primitivo de Mandúria e primitivo de Salento. Esse que eu tenho aqui é da vinícola San Marzano, esse chama Taló. Esse é um primitivo de Mandúria, tá? Aliás, a garrafa bonita, eu achei bem diferente aqui. Aliás, o pessoal está fazendo umas garrafas bem legais ultimamente, né? Chama bem a atenção. Esse Taló é um vinho que eu já tomei várias vezes. Aliás, a vinícola San Marzano é muito legal. Se você tiver oportunidade, prova, busca. Eles têm várias linhas. Esse Taló é um pouquinho mais, um nível um pouquinho mais acima. Tem uns vinhos mais de entrada e tem outros vinhos até mais para cima. Esse aqui acho que está mais intermediário, se eu não me engano. A Primitivo, tá? A uva Primitivo, na Itália chama Primitivo, nos Estados Unidos chama Zinfandel. Tá? Aliás, tem Primitivo no Uruguai também. A gente tem uma vinícola que chama Artesana, que faz Zinfandel, no Uruguai. A Primitivo pode ser plantada em qualquer lugar, né? Você pode encontrar aí onde você quiser. Mas o fato é que o primitivo, principalmente o primitivo italiano, feito lá na Puglia, lá no sul da Itália, você vai encontrar vinhos com essa uva, com a uva primitivo, que tem um açúcar residual mais alto. É um vinho mais encorpado, você vai sentir você vai sentir nele fruta negra, você vai sentir aquela fruta em compota, sabe? Praticamente em geleia, né? Você vai conseguir sentir no nariz e na boca também. Eu gosto demais desse primitivo para acompanhar carnes que têm um tempero meio adocicado. Por exemplo, hambúrguer. Você fala, pô, mas que hambúrguer? Onde tem esse adocicado? Então, vamos pensar comigo. O hambúrguer, o que ele tem? Tem a carne, tem o pão, né? Tudo bem. Mas e os molhos que ele tem? Muitas vezes você põe ketchup, que é adocicado. Pode ser que você coloque uma cebola caramelizada, é um pouco adocicado também. Você tem aí o bacon, tá bom, o bacon não é adocicado, mas ele tem mais gordura, tem mais força, que esse vinho encorpado segura. Então, para mim, o Primitivo é um excelente vinho para acompanhar um bom hambúrguer, né? Mas, claro, nós estamos falando de um vinho tinto forte, intenso, como outros vinhos tintos. Então, vai bem com carne grelhada, com churrasco, vai bem com massa com molho vermelho, vai bem com uma lasanha, vai bem com um monte de coisa. Mas eu acho que essa harmonização que para mim já virou até clássica, né? Sempre que eu quero fazer um hambúrguer, eu pego um Primitivo, fica, muito show. Esse Taló é uma opção se você gosta desse vinho um pouco mais forte, um pouco mais encorpado, mas que ele tem esse açúcar residual. E se você achar que tá na hora de comprar um vinho aí super especial, um vinho que para uma ocasião especial, até por conta do preço, eu sugiro que você prove um Amarone. Amarone, aqui eu tenho o Masi Reserva, esse é o Amarone que eles têm aqui. Aliás, acho que tem outros também. O Amarone é um vinho, eu vou até contar uma história aqui quando eu fui para lá. O Amarone é um vinho que ele é feito no norte da Itália, e ele é feito com uvas apacitadas. Como é que funciona? Olha só que legal. Eles vão lá, colhem a uva bem madura. Ela tem que estar bem madura, cheio de açúcar lá. Eles pegam umas esteiras, tem umas casas assim, que é uma casa fechada, mas ela tem uns janelões, assim, deixam tudo aberto para passar o vento. E eles fazem o seguinte, eles pegam essas uvas, colocam numas esteirinhas, antes de ir para a vinificação. Normalmente, 99% do mundo pega as uvas, colhe e já coloca no tanque. O pessoal que faz o Amarone, eles fazem o seguinte, eles pegam essas uvas, colocam nessas esteirinhas, deixam lá secando. E elas vão ficando apacitando, vão ficando como se fosse uma uva passa. Elas vão perdendo água. Elas vão secando, elas perdem até 30% de água ali, elas vão ficando mais murchinhas e depois elas vão lá para fazer o Amarone. Quer dizer, você tem aí um vinho que tem muito mais concentração de açúcar, né? Perdeu água, ficou concentrado o açúcar ali, e tem um vinho de baixa produção. Imagina que você perdeu 30% do que seria vinho também, porque, né, tem a água da uva, tá ali dentro ali fazendo negócio. Então, é um vinho super concentrado, é um vinho muito especial, mas é um vinho fantástico. Olha, eu tive lá na região e foi muito interessante porque a gente foi num grupo para conhecer os vinhos, a convite lá do pessoal do grupo de produtores, né, lá do Vêneto. E a gente chegou lá na Itália, fomos pro hotel e a gente ia ter um jantar com os produtores. E os produtores, por algum motivo, não sei o que aconteceu, não puderam ir.
Chegou então, a gente estava lá no restaurante, sentou todo mundo lá, acho que a gente estava umas 6 pessoas, sentou todo mundo, veio o gerente do restaurante e falou, olha, gente, preciso avisar vocês, o pessoal ligou agora, pediu desculpa, eles não puderam vir, mas os vinhos já chegaram, os vinhos estão aqui, vocês podem provar à vontade. Ah, tá bom. Quando a gente olhou para o lado, ele falou, os vinhos estão ali já prontos, vocês podem pegar. Gente, tinha umas 50 garrafas de vinho. E o Amarone é um vinho muito forte. Ele é um vinho... Esse aqui, deixa eu ver quantos... Tem 15,5 de álcool esse aqui. É um vinho mais alcoólico, mais pesadão. Maravilhoso. É um dos meus preferidos do mundo é o Amarone. Mas ele é pesadão, isso é fato. Cara, a gente olhou, tinha umas 50 garrafas lá. Meu Deus, o que nós vamos fazer agora? E a gente precisava provar, precisava conhecer os vinhos. E não dá para você tomar muito dele. Né? E a gente queria conhecer vários e tal. A gente fez o seguinte, estava no restaurante... A gente abriu as garrafas, pediu para abrir algumas garrafas, não foram todas, né? E a gente então fez o seguinte, provava um pouquinho, tinha uma mesa lá sentada, alguém sentado, falava com o garçom, até a gente chegava lá e falava, escuta, você quer provar um Amarone? Ah, eu aceito. Então começa a servir. Começavam a servir uns 10 Amarones pro pessoal. Você imagina, o cara foi lá jantar num restaurante, não imaginava, né? Porque é um vinho caro, né? Então você fala, pô, talvez o cara tivesse pedido um vinho mais simples ali e o cara tomou Amarone à vontade. Eu lembro que tinha um casal de japoneses lá que eles não acreditavam. Eu via que a mulher ficava falando com o cara, tipo, perguntando o que estava acontecendo, porque acho que ela não falava inglês e tal. E a gente serviu Amarone para todo mundo. Foi uma situação única, nunca mais aconteceu comigo, infelizmente, adoraria ter Amarone à vontade para provar, mas é fato que o Amarone é um vinho muito especial, por conta dessa perda de água, desse processo que eles fazem, muito bacana. Tem, se você quiser provar, tem nessa região tem também um vinho que chama Ripasso. O Ripasso é o seguinte, eles pegam as barricas, os tanques lá aqui por onde passou o Amarone e eles colocam um vinho novo. Esse vinho vai aproveitar essas uvas que estão ali já foram utilizadas, né? Mas elas ainda têm alguma coisa, algum extrato para soltar, para passar para o vinho. Fica muito bacana também. Alguns chamam de primo do Amarone, irmão mais novo do Amarone, o Ripasso, enfim. É um vinho legal, tem um custo um pouco mais abaixo e você tem também um vinho muito interessante. Tem também o Amarone, tem também esse açúcar residual, você vai perceber, mas como eu disse, um vinho super especial. Todos eles, independente da faixa de preço, independente do estilo, do tipo, do que quer que seja, nós estamos falando, de novo, de vinhos finos, de vinhos de alta qualidade, que tem esse açuquinha residual que se você gostar muito, você bebendo ele sozinho, você vai adorar, porque vai dar aquela sensação adocicada na boca. Se você não gostar, ou se você falar, puxa, eu gosto, mas acho um pouco enjoativo e tal, você vai resolver isso com comida. Quando você faz uma boa harmonização, eu falei aqui do hambúrguer, com uma boa massa, uma massa com molho de tomate, uma carne com um molho de frutas vermelhas, por exemplo, você resolve 100% essa questão do açúcar residual na boca, que pode, de alguma forma, ficar enjoativo. Então, o ponto temos um estilo de vinho diferente aqui. Não é melhor nem pior do que os vinhos mais secos. É só uma questão de você entender o seu gosto. E, aliás, de novo, né, a gente sempre fala, o importante é que você tenha conhecimento. Né? Se você com conhecimento, você escolhe, você faz o que você quiser. Você fala, pô, legal, muito bacana esse primitivo, mas não é o meu estilo. Quero um vinho mais seco. Ou quero um vinho X, quero um vinho Y. Então, esse é o ponto. Então, busque sempre aí o teu conhecimento, que eu acho que isso vai te ajudar a se libertar, inclusive. Você chega numa loja como essa aqui, se você não conhece nada, você fica perdido. Você fala, pô, eu vou levar esse, vou levar esse, vou levar esse outro. Enfim, não sei, né? Fica tudo igual se você não conhece, se você não tem informação. Então, busca conhecimento. Se você quiser, você sabe, a gente tem os nossos cursos, tem um mapa dos vinhos que a gente vai abrir a gente abre turmas sempre aí durante o ano, né? A cada 3, 4 meses aí, mais ou menos, a gente abre uma turma. Se você quiser participar, vai ser muito bacana. Aliás, vou deixar a informação para você na descrição do vídeo aqui, para você poder saber mais dos nossos cursos, como participar, tudo isso, tá bom? Mas é isso, gente. Então, hoje queria dedicar esse nosso
podcast, a nossa edição dessa semana, a esses vinhos que tem um pouquinho mais de açúcar e certamente tem um lugar no nosso coração. 3 vinhos muito bacanas aqui. Se você pegou o conceito, pegou a ideia, você pode aplicar isso na loja que você for, no distribuidor, na importadora que você for, tá bom? A gente volta semana que vem com outro episódio e espero que você esteja gostando. Deixa um comentário para mim, manda a tua pergunta, manda a sua sugestão de vinho que tem um pouco mais de açúcar residual e a gente vai conversando e vai trocando ideias aí. Valeu, obrigado e até semana que vem.